Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos que nos assistem. Bom dia a todos. Hoje, domingo, dia do Senhor, 31 de maio de 2020, na qual estamos passando, tempos difíceis, um ano que nos trouxe uma pandemia, para testar cada um de nós, para nos fazer refletir sobre o que é a vida, Muitos que têm e os que não têm estão perdendo suas vidas por esse grande mal, esse inimigo invisível que está atingindo a todos, independente da classe social que pertence, independente do local que mora, seja no subúrbio, seja nos condomínios, sejam homens, mulheres, sejam ricos e pobres, estão sendo afetados, por esse vírus a qual estamos sendo submetidos. Mas nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos o Jesus Cristo que nos fortalece a cada dia, a cada manhã, e a esperança, ela é viva. A esperança de Jesus Cristo nos anima, nos consola, nos fortalece, porque Ele um dia irá voltar. Independente onde estejamos, o local que estejamos, Ele virá buscar a tua igreja, E é sobre igreja que nós vamos falar nesta manhã de hoje, Os irmãos aí podem mandar suas mensagens, seus comentários. Bom dia a todos que estão nos assistindo, a Virgínia Andrade, Cláudia Aparecida Correia. Essa Cláudia não é mole não, E Virgínia. Todas as programações de culto estão presentes, dando suas contribuições. Sejam bem-vindos, irmãs, Não sou o professor da classe da EBD, esse ano não sou, Muitos pensam que eu sou o professor, mas não sou. Estou apenas dando uma contribuição, Mas a irmã oficial, professores, a nossa irmã Cláudia, nossa irmã Cristiane, nossa irmã Amara. Mas temos muitos professores, Graças a Deus por isso, nesta igreja humilde, pequena, aqui na Bicuda Pequena, mas que é grande perante o Senhor, E vamos estudar hoje sobre igreja, Cristo presente no mundo, O título às vezes confunde aquele irmão que não faz aquela leitura minuciosa como deve ser, respeitando a vírgula, A lição hoje, a 9, nesse 31 de maio, tem como título A Igreja, Cristo presente no mundo. Bom dia, Nelinho, Bosch, tamo junto, meu amigo. Ainda vou fazer uma lição ao vivo aí com o irmão, hein? Até acabar essa pandemia, eu e o irmão Nelinho, nós vamos dividir essa tela e vamos trazer alguma coisa aí para os irmãos. Depois a gente combina. Então, irmãos, o título, a igreja, Cristo presente no mundo. Então, a entonação do tema, do título desta lição, nos diz que a igreja que está aqui na terra é um presente de Cristo. A igreja que está aqui na terra, no mundo, a igreja, ela é um presente de Cristo, Porque foi Ele que nos deu, esse título. Agora, pergunto eu aos irmãos, o que é a igreja? Feche seus olhos, pensem.
pare um pouquinho. É assim, feche seus olhos e imagina. O que é igreja? Eu não sou adivinho, né? Mas eu posso afirmar que quando eu perguntei o que é igreja, os irmãos imaginaram a figura de uma igreja, de um templo, de uma cruz, de uma instituição, né? Ou seja, a maioria imagina um local de culto, a igreja, o templo, né? E não culpo os irmãos, não. Todos nós fomos ensinados assim, né? Desde que o Brasil foi descoberto em 1500, né? 1500 anos atrás. Opa, desculpa, 1500. Em 1500, nós estamos em 2020, então são 500, né? Até 2000 e mais 20, ou seja, 500 e mais 20 dá 520 anos atrás, né? Há 520 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, nós sabemos que a Igreja Católica, né, veio com as quadras, né, de Cabral, de Portugal, né? Veio lá o Pero Vaz de Caminha, onde realizou a primeira missa no Brasil, foi colocado uma cruz numa praça, né? E foi ali pregada a primeira, né, missa no Brasil. Eu e minha família, nós tivemos esse privilégio de conhecer o local, né? Eu e minha família em 2013 e agora em 2019, nós fomos lá em Santa Cruz Cabrália, né? Que é depois de Porto Seguro, está lá uma praça, tem a cruz, um monumento ali, né? Onde foi realizada a primeira missa no Brasil, né? Então aquela região ali é muito rica, né? Porque foi ali que os portugueses, né, chegaram, havia os índios, e ainda estão lá os índios, né? Conhecemos algumas, tem umas tribos lá bem primitivas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a igreja, desde que fundaram o Brasil, ela é presente. E foi presente também na época do Império Romano, é onde nos interessa a lição. A época, no Império Romano, ela foi uma aliada do Império Romano para ter esse apoio político, né? O Império Romano, nós sabemos que assolou parte inteira da Europa e fez essa aliança com a igreja para ter no seu respaldo essa força política naquela época, né? Então, a primeira imagem que nós refletimos quando fala igreja é templo, é uma instituição. Mas nós sabemos que não é, né? Bom dia, Solange de Souza Messias, né? Essa criatura é minha familiar, né? Não sei se é por causa do sobrenome, mas brincadeiras à parte, Solange de Souza Messias é minha tia. Para nós, né? É a tia mais bonita que eu tenho. Não contem as outras, mas ela é a tia mais bonita que eu tenho, né? Bom dia, Ana Maria Rosário. Sejam bem-vindas, né? O que é, irmãos? O que é a igreja? Olha aí, o que é a igreja, né? A igreja tá parecendo errado aí, né? Tá parecendo. Essa ideia não foi legal, né? O que é a igreja? E se eu colocar assim? O que eu tô querendo dizer aqui o que é a igreja, né? A igreja é você, sou eu, somos nós, né? A igreja é cada um de nós, né? A igreja, ela tem um propósito. O propósito da igreja, irmãos, qual é? Primeiramente, amar a Deus. A igreja, é um projeto de Deus desde a fundação do mundo, né? Ela tem um propósito de amar a Deus, né? E, consequentemente, amar aos outros, né? Os mandamentos não são esses, né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a igreja, ela foi fundada com esse propósito. Primeiramente, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Bom dia, Ednelson Trindade.
né? A paz esteja com todos, né? Ednelson é cunhado da irmã Teresa, ele é de São Pedro da Aldeia. Seja bem-vindo. Então, irmãos, a igreja com esse propósito de amar a Deus, de amar aos outros, né? Nos traz uma grande missão, né? Já que a igreja somos nós, é você, sou eu, temos o propósito de amar a Deus e ao próximo, então nós temos uma missão. Qual é a missão da igreja? Né? Todos vão falar, é pregar o evangelho, concordo, né? Ou seja, pregar o evangelho a toda criatura, né? Para ligarmos, né? O que não está ligado aqui no mundo, na terra, a Cristo, né? Nós sabemos que para sermos salvos, somente em Jesus. Para sermos salvos, temos que estar ligados com Cristo. Então a igreja sou eu, é você, temos esse propósito de amar a Deus e amar ao próximo. Para o evangelho, para que aquela criatura se arrependa dos seus pecados, né, pela graça de Deus, e se ligue a Jesus Cristo. Porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual possamos ser salvos, ou devamos ser salvos. E temos que aceitar, sim, esta palavra de salvação. Temos propósito, né, de amar a Deus, ao próximo, a missão de pregar esse evangelho a todos, para que eles, né, que ainda não estão ligados a Cristo, sejam de fato ligados a Cristo. E juntos, olha o que é importante, né? A igreja, ela é um corpo, né? Um corpo com muitos membros, vários membros, e juntos crescermos, né? Igualmente em total devoção a Ele. Ou seja, nós somos um corpo, a igreja de Cristo, e nós todos devemos andar juntos, unidos, caminhar juntos, né? Cada corpo, cada membro desse corpo tem a sua real significância, tem, né? Porque aquele membro que não está servindo, que não está sendo nutrido, ele vai secar, ele não vai render frutos. Então, irmãos, a igreja é isso, é o corpo de Cristo. Sou eu, você, vários membros ligados em Cristo, né? Para que nós possamos adorar a Deus e adorarmos a Cristo na sua plenitude. Então, irmãos, a lição de hoje é isso. É falar sobre a igreja, esse presente de Cristo no mundo, o que é a igreja, né? E vamos ler um pouquinho, né? O texto básico da lição de hoje está lá em Efésios 4, de 1 a 16. Vamos ler. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, palavras de Paulo, né? Como é digno de vocação, que andeis como é digno de vocação, fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida. Por isso diz, indo ao alto, levou cativo aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todos, ou em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, estado e ligado pelo aquilo que todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Esse trecho, irmãos, que eu acabei de ler, Efésios 4, de 1 a 16, tem como título a unidade da igreja, né? Onde fala que a igreja ela é de Cristo, que a igreja, né, é formada por vários membros, né? E cada membro ela faz parte de um corpo, né? E todos nós temos que estar ligados nesse corpo, juntos, unidos, fortalecendo, caminhando, para que sejamos fortes, não levados por qualquer, né, vento de doutrina, não é? Não sejamos como meninos inconstantes, indo para um lado, para o outro. Não, esse corpo caminha apenas para um lado, né? Para um propósito, né? Que é ir de encontro a Cristo, né? Então nós temos esta leitura que é muito grande, muito bonita, né? Então, irmãos, Cristo, ao fundar a igreja, né? Ele deixou, né, essas palavras maravilhosas para cada um de nós. Voltemos aqui aos comentários. Bom dia a todos que estão presentes. Nosso pastor Levi Mota, bom dia. Cláudia Aparecida, Cacilda Mendonça, Ieda Gomes, né? Bom dia a todos, né? Mairi Jandre, Rosilene, Rosiane, todos os amigos e irmãos que estão conosco. Temos agora assistindo 17 pessoas, até mais, né? 17 aparelhos aí ligados, né, nessa EBD. Então, irmãos, a nossa lição de hoje, ela traz isso, que a igreja é a mais fantástica instituição da face da terra, né? É fantástico, né? A igreja, ela vem do termo eclésia, né? É um termo grego que indica uma congregação local de cristãos, né? É gente, é povo, sou eu, é você. Isso é a igreja, né? Ela não é prédio, não é instituição, né? Ela não é uma denominação, né? Igreja é um grupo local de pessoas, né, reunidos em nome de Deus, né, por causa da fé em Jesus Cristo, né? É o povo de Deus reunido, né? Então, irmãos, nós temos esta convicção que a igreja ela é uma instituição soberana de Deus, de Cristo aqui na terra, chamados para fora, né? Para fora do mundo, né? Fazendo a vontade do Senhor, pregando a Deus, a toda criatura, né? Então nós somos um grupo, reunidos em nome de Jesus Cristo para adorarmos a Deus, para pregar a palavra de Deus, não é? É o povo, é gente reunida, né? Então, irmãos, esse conceito, né, de eclésia, né, ela vem de um termo grego, né? Eclésia, na verdade, significa um termo, né? Kalel, né? Kalel significa convocar, né? Convocar, chamar para um exército. Não é convidar, não, irmãos. Aqui não está falando convidar.
né? Convocar, convocação. No exército não é assim? Valdenir Costa Macedo, bom dia, Valdenir, né? Então, convocação a um exército, né? Manuel Venturini está nos assistindo, bom dia. Então, irmãos, eclésia, igreja, é onde pessoas comuns, criaturas, são chamadas, né, convocadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a formar parte da igreja, né? Onde todos nós temos uma missão, conforme eu disse anteriormente. A missão da igreja, né, ela é amar a Deus, amar aos outros, né, e juntos, né, crescermos em sabedoria, em conhecimento, em total devoção a Ele. Somos o exército, né? Somos o exército de Deus aqui na terra, né? Para juntos proclamarmos a palavra da salvação. Então, isto é a igreja, né? Portanto, irmãos, nesta época de pandemia, as igrejas estão fechadas, templos, né? Mas a igreja não está fechada. A igreja sou eu, você, né? Estamos aí em nossos lares. A igreja agora, ela se multiplicou em vários lares, né? Somos igreja, né? E devemos fazer o nosso papel como igreja. Então, irmãos, a lição hoje, ela não vai ser muito lida, mas nós vamos estar falando, comentando, né, desse termo igreja, né? Então, a igreja, ela é esse grupo, né? E a dimensão universal da igreja é essa. Já que a igreja sou eu, é você, somos nós, dá a ideia de uma igreja militante, aquela igreja que milita, que é um exército que vai pregando a tua palavra, né? Ela está em todas as partes do mundo, seja aqui, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, na África, né? E nós temos que militar. Militar vem de militante, né? Aquele que milita, aquele que prega, aquele que exerce, aquele que testemunha, prega e ora. Então, isto é militante, né? Militante é aquele que fala, que prega, né? Está lá em Apocalipse, né? Se os irmãos lerem todo o capítulo de Apocalipse 2 e Apocalipse 3, né? As cartas à igreja, né? Lá tem as cartas à igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, né? E tantos, Laodiceia, né? Então, Filadélfia, e tantas outras, né, cartas que o apóstolo, né, João, lá na ilha de Patmos, né, recebeu de Cristo esta revelação e mandou as cartas às igrejas naquela época, mas que serve para cada um de nós, igrejas do Senhor, né? Lá tem vários conselhos, né? Várias também pancadas que ele dá a cada um de nós, né? Inclusive, né, nos chama de igreja, não é frio nem quente, é morna, né? E assim não devemos ser, entre outros, né, rejeições, né? Então, nós somos igreja, essa igreja militante, nós devemos estar militando até o momento, né, que Cristo vier. A família é uma importante instituição, não é? A família. Mas a igreja é maior ainda. Porque no final dos tempos, a família deixa de existir, mas a igreja permanece, né? Nós temos essa comprovação. Nós temos essa comprovação lá achando aqui minha anotação, né? Efésios 1:4 diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esta igreja nasceu, né, antes mesmo de Jesus vir, né, à terra. Esta igreja, onde Atos, né, foi chamado, o primeiro termo, né, a igreja, né, onde Cristo ali, naquele diálogo, né, onde falou sobre, quando Pedro perguntou, né, tu és Cristo, o que vocês dizem que eu sou, né? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Aí Jesus, naquele diálogo lindo, né,
fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Sobre essa pedra, Cristo, né? Alguns falam que é Pedro, que a pedra da igreja é Pedro, né? Algumas denominações, mas não. Jesus deixou bem claro naquele diálogo, né? Que dizem que eu sou, tu és Cristo, né? O Filho de Deus. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo está edificada no nome de Cristo, né? E a igreja, ela é um plano de Deus desde antes da fundação do mundo, né? E esse diálogo, né, sobre esta pedra está lá em Mateus 16, 18, né? E Efésios 1:4 fala que o projeto de Deus igreja é antes da fundação do mundo, né? E nós temos aqui também essa questão da família, né, que eu estava me referindo, né? Esta família. E a família, ela é uma instituição, um projeto de Deus, mas que quando Jesus, né, vir buscar a tua igreja, os casais não mais terão filhos, né? Não mais coabitarão, mas a igreja vai permanecer, né? Porque é um grupo, é um exército de Deus e ela será, né, estará conduzindo na direção de Cristo, né? Eu perdi aqui o versículo, né, onde diz que a igreja, a família acaba, né? Mas a igreja permanece até o momento, né, que Jesus, né, chamar esta igreja. Então, irmãos, vamos continuar no trecho 3, né, igreja local é o corpo de Cristo num lugar específico, né? Já que a igreja sou eu, sou você, e Cristo quer a união desta igreja, né? Por isso a importância de ter essa comunidade local, igreja local, né? De várias denominações. Então a igreja é isso, é um grupo de pessoas, né? Como esse grupo vai se reunir para louvar e adorar a Deus, né? Então há essa necessidade, né, de ter um local, né? Por isso a imagem de igreja, templo, não é isso? Então, por isso esta imagem, né? No item 5, né, fala sobre a igreja cooperativa e solidária, né? Como nós vamos pregar o evangelho, né? Eu vou falar um pouquinho de Tiago, né, lá na carta de Tiago, né? O que adianta ter fé, né? Levar nessa palavra de fé, esperança, se a gente não leva o mantimento, né? Seja a nível espiritual ou físico. Então a igreja, ela deve ser solidária, cooperativa, estar ajudando, né, aqueles que realmente precisam. Alma, espírito e fisicamente também. Então muitas campanhas são dirigidas aí pelas igrejas de alimentos, principalmente, né, nesse tempo de, né, dificuldade, até mesmo de alimentos. Então a igreja, ela deve ser solidária, a igreja cooperativa, né, ajudando, fazendo missões, né, em todos os lugares, né. Então o relacionamento é isso. Nós aprendemos muito isso com as igrejas primitivas, né? A igreja lá de Atos, né? Que eles viviam unidos, tinham objetivos em comum, né? É o espírito de relacionamento que deve ser imitado, né? Esperança, cooperação, né? O relacionamento solidário, a contribuição aos necessitados, né? Inclusive igrejas, né? E visão do todo. O que é visão do todo, né? A igreja local, ela não deve apenas olhar, né, pregar o evangelho e ali nas suas entre quatro paredes, né, ou no seu bairro. Não, a igreja ela vem daquele conceito, né? Quando a missão da igreja foi colocada para todos nós por Jesus, lá em Mateus 28, ele falou: ser-me-eis testemunho, né? Toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, né? E até os confins do mundo. Ou seja, ser-me-eis testemunho, né?
Não somente aqui na Judéia, né? Mas Jerusalém, Samaria, até os confins, né, do mundo, da terra, né? A igreja, ela não tem fronteira, né? Não está alienada neste mundo, ela tem um papel de relevância muito grande. A igreja é relevante nesse mundo, né? Porque ela leva a palavra da salvação, um Deus que foi o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas é um Deus que todos os dias se renova, é um Deus que nos traz renovação de nosso entendimento, de nossa missão. A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é eficaz, ela cresce poderosamente além das fronteiras, né? E ela atinge o coração do homem. Com certeza vai atingir a todos, né? Não importa seja aqui, na China, no Japão, né? Ela será pregada, toda essa palavra, né? A todo mundo, né? Somente quando for pregada a toda criatura, Jesus vai voltar, né? Não está dizendo que todos terão que aceitar para Jesus voltar, não é isso. Será pregada, né? Mas aqueles que não aceitarem, né? Sabemos, né? O fim a que se destina. E nós, igreja relevante, igreja fiel, né? Obedecendo aquele versículo, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Receberemos essa coroa, né? Quando Jesus voltar, porque ele virá, né, buscar a tua noiva, né? Que é a igreja, somos nós, né? Então, para isso, temos que ter esse entendimento que igreja somos nós, com papel de destaque neste mundo, neste local, sendo testemunhas como servo de Cristo, né, aqui na terra. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra, né? 2 Coríntios 5:20 diz, né? De sorte que somos embaixadores de Cristo aqui na terra, né? Para pregar o evangelho, para orar, para ajudar, para testemunhar esta palavra da salvação. Amém, irmãos? A palavra de hoje, ela é uma lição. Se eu ficasse lendo aqui, seria muito monótono, né? Ficar lendo, mas nesta conversa, né? Falando sobre igreja, para que os irmãos entendam que a igreja é Cristo presente no mundo, é Cristo aqui, atuante, né? Na pessoa do Espírito Santo. Não é assim? Lá em João 14, quando Jesus subiu aos céus, nos deixou um ajudador, que é o Espírito Santo, ele está em mim, está em você, está em nós, né? Os nossos corpos é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando, né? Ele está nos fortalecendo, nos consolando, nos animando a cada manhã, né? Nos ajudando em nosso caminhar, com dificuldades, aflições, mas ele nos consola, nos ajuda, nos fortalece. Porque temos que caminhar. A igreja não pode parar, ela tem que avançar, né? Ela não pode se acovardar, porque o nosso capitão, o nosso general é Cristo, né? Ele está conosco, ele lidera a tua igreja, não é assim? Não importa se os inimigos têm armas assim infalíveis, pode ser vírus, pode ser coisas invisíveis aos nossos olhos, porque ele é assim, né, bíblico. Nós temos que aceitar isso, nós temos que entender que o inimigo é bíblico também, que ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. E se nós, né, ficarmos reféns, fracos, não alimentados por esta palavra, nós seremos tragados, né? Nós temos que estar firmes na palavra. A palavra é que nos alimenta, ela é o pão espiritual. Temos que ler a Bíblia. Conforme eu pegar aqui o nosso irmão Nelinho, você está nos assistindo, mas o que ele se fala, né? O conhecimento é importantíssimo, porque o povo peca pela falta de conhecimento, né? A palavra de Deus nos fortalece. Não sejamos como meninos inconstantes, conforme a palavra aqui, Efésios 4 está dizendo. Nós temos que estar fortes. Nós só seremos fortes mediante a palavra. Temos que ter essa convicção, cada um de nós.
temos que ler a Bíblia, colocá-la no nosso coração, agir, né, com cuidado, porque ele vai fazer com que cada um de nós, né, caia. Quando nós estamos mais firmados, né, na palavra do Senhor, é onde ele atenta, é onde ele mais nos faz com que a gente derrube, né, sejam derrubados. Então nós temos que estar realmente firmados na palavra de Deus. É ela que nos alimenta, ela é a nossa arma, né, a espada, né, que faz com que nós possamos lutar todos os dias, né? E Cristo à frente, né? Nos ajudando, nos consolando, nos ajudando, né? Então, irmãos, vamos avançar, vamos caminhar, né? Não fiquemos desanimados, moribundos, porque Cristo salva, Cristo perdoa. Se falharmos, se pecarmos, Ele é fiel, pela graça de Deus, Ele vai nos perdoar. Mas para isso, devemos estar prontos. Muito me entristece quando aquele irmão ou irmã coloca dificuldade em tudo. Me entristece. Às vezes me deparo com cada situação, amigos nossos, irmãos nossos, onde coloca empecilho em tudo. Seja para pregar a palavra, né? Até mesmo aqui, por esse quadradinho retângulo aqui, esse tal de telefone, ao vivo, gravado, vamos pregar a palavra, né? Vamos pregar a palavra, né? Porque ele está nos testando, né? Os inimigos nos testam. Vamos ser, né, atuantes, né? Vamos nos alimentar, pregar a palavra, porque esta é a nossa missão, né? Tempo, fora de tempo, pregar a palavra. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão necessitados, enfermos, para que esse corpo não enfraqueça. A igreja sou eu, é você, somos nós. Mas cada irmão, né, faz parte desse corpo. E se um membro, né, adoece, enfraquece a igreja. Então nós temos que estar todos nutridos, alimentados pelo amor de Cristo, pela palavra, para que nós possamos caminhar com vigor, com força, ao encontro dele. Porque os dias são maus. O inimigo está furioso, né? Ele está vendo que a igreja ela é triunfante, está vencendo. A igreja, né, apesar dos críticos de plantão dentro da igreja ou fora dela, dizem ao contrário, a igreja está vencendo esta batalha. A igreja, irmãos, vai vencer, né? E eu quero fazer parte desta igreja, lá no final. Não importa onde esteja, porque a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro, né? Por mais que estejamos mortos fisicamente, nós vamos ressuscitar para ir ao encontro de Jesus, que virá sobre as nuvens, né? Ele não vai pisar nessa terra, os irmãos sabem disso, né? Ele virá nas nuvens e nós iremos ao encontro dele, né? Não importa onde estejamos. Se temos esta palavra em nossos corações, cremos, temos fé que Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador, seremos salvos. Não somente nós, mas a nossa casa, né? Então, irmãos, vamos ter fé, esperança, vamos caminhar com Jesus. Não é isso? Um bom dia a todos e vamos orar nesse momento, orando pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, pelo governo de nossa República Federativa do Brasil. Vamos orar pelos líderes religiosos. Vamos orar na época de pandemia, né? Que muitos estão entristecidos por estarem nos templos pregando a palavra, mas que estão orando por cada membro da igreja, por cada, né, irmãos, né? Vamos orar por todos, né, neste momento. Convido os irmãos a baixarem as suas cabeças onde estão, para que nós possamos orar a Deus, lembrando que o propósito, a missão da igreja é pregar o evangelho, né? Adorar a Deus, estarmos em real amor, união com todos, né? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por Ele, Senhor Deus, que clamamos nesta manhã,
para que o Senhor, soberano, digno de ser adorado, que está sentado, Senhor Deus, num trono, Senhor Deus, de poder e glória, que o Senhor possa olhar por cada um de nós aqui na terra, Senhor Deus, que somos igreja, Senhor Deus, que pertencemos, Senhor Deus, àquele projeto, Senhor Deus, que o Senhor, Senhor Deus, criou desde a fundação do mundo, Pai. Que nós possamos estar avançando, caminhando, Senhor Deus, guerreando, Senhor Deus, contra as potestades, contra os domínios do mal, Senhor Deus, que nós possamos estar com o escudo da fé, Senhor Deus, com a palavra da salvação, Senhor Deus, com a graça da justiça, Senhor Deus, com todo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor, Senhor Deus, nos dispõe, Senhor Deus, para que nós possamos estar guerreando, Senhor Deus, contra o inimigo, porque o inimigo está furioso, Senhor Deus, mas o Senhor, Senhor Deus, colocou para cada um de nós o Espírito Santo, aquele que está em nós, aquele que nos ajuda, nos consola, nos fortalece, Senhor Deus. E sabemos, temos a convicção, Senhor Deus, que nós vamos caminhando e vencendo neste mundo, ó Pai. Para quando Jesus voltar, Senhor Deus, nós possamos estar preparados, Senhor Deus. Todos nós possamos, Senhor Deus, estar rendendo frutos e oferecendo a Ti, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com os líderes espirituais, os pastores que pregam a Tua palavra, Senhor Deus, contra, Senhor Deus, todos os maus, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, à sua frente, mas que possa estar, Senhor Deus, vencendo, porque a responsabilidade deles é enorme, ó Pai. Esteja com, Senhor Deus, a direção do nosso país, ó Pai, que o mal não possa prevalecer, Senhor Deus. Senhor Deus, nós possamos estar, Senhor Deus, com os nossos anciãos, nossos velhinhos, aqueles acamados, enfermos, esteja com eles, ó Pai. E peço por nossos enfermos, anciãos também, ó Pai. Esteja com todos, Senhor Deus. Neste momento, visite cada um de nós. Renda, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, a medida da fé que é necessária para que possam caminhar, Senhor Deus, para o Senhor. Esteja, Senhor Deus, com aqueles que estão responsáveis pelo culto da noite, Senhor Deus. Que louvores, Senhor Deus, sejam cantados e que o Senhor receba, Senhor Deus, de mãos, Senhor Deus, abertas, coração aberto, porque é um louvor, Senhor Deus, que agrada ao Senhor, a nossa adoração, Pai. Receba, Senhor Deus, perdoando os nossos pecados, que são tantos, Senhor Deus. Somos falhos, mas procuramos sempre estar, Senhor Deus, agradecendo, Senhor Deus, e pedindo misericórdia do Senhor, que nós possamos ser melhores cristãos. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nesta manhã, que Deus complete em cada coração aquilo que nós falamos. Amém e amém.